Olá, meus bons alunos! Hoje você vai aprender um pouquinho sobre os vasos. É a casa onde as suas orquídeas vão morar durante muito tempo e a gente espera que ela seja muito feliz. Então você não saia daí! Meus amigos, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o vaso, e essa vai ser uma escolha muito importante para você. A escolha do vaso, ela tem relação com as outras aulas que nós tivemos, porque nós falamos do substrato. E a gente tem que também encontrar o tipo de vaso mais adequado para esse tipo de substrato que vai se adequar ao nosso ambiente. O que eu recomendo para você é que você sempre busque entender o seu ambiente, né? Essa vai ser sempre o ponto X, ponto questão. O tipo de vaso, o substrato que você vai usar, ele vai depender desse seu ambiente, se ele é mais quente, mais úmido, né? Se você, quando rega, ele fica mais úmido por mais tempo, se você rega as suas plantas e seca rapidamente. Você entendendo esse seu ambiente, vai ser mais fácil você também fazer as escolhas mais certas para os seus tipos de vaso. Eu tenho um cultivo muito amplo no meu orquidário, de vários tipos de gêneros e espécies, né? E aqui eu confesso que é até um pouco bagunçado no sentido de vaso, porque você pode ver, ó, eu tenho vasos aqui de plásticos, né? De vários tipos, tá? De vários tipos. Desse lado de cá, onde eu cultivo as minhas encíclicas, a grande maioria das encíclicas minhas estão todas em cachepô, tá vendo? Mas se você caminhar um pouquinho para cá comigo, eu vou mostrar para você que essa variedade, ela continua, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, cachepô, né? Aliás, dá uma olhada nesse enraizamento, não, gente, olha que coisa sensacional, isso aqui é incrível. Vaso cerâmico, onde as plantas estão vegetando indo muito bem. Um outro tipo de moradia também são os troncos, né? Que a gente coloca as plantas, principalmente plantas como a clande, encíclias, olha só o jeito que fica, tá? Então todos esses meios são meios de cultivo. Agora vamos tentar entender o que vai ser melhor para você aí nesse seu ambiente. Então fique aí comigo que a gente vai dar bastante dica para você fazer essa escolha importante, indispensável para suas orquídeas. Muito bem, meus amigos, vamos começar a falar então dos vasos, aquele que pode ser mais indicado para você. Eu vou começar falando então do cachepô, que além de ser um vaso muito bom para você usar, também é um tipo de substrato, né? Ele é madeira. E o que eu recomendo para você que vai fazer plantio nesse tipo de substrato é que você leve em conta sempre o seu ambiente. Se ele é um ambiente mais frio, se ele é um ambiente mais quente, se ele é um ambiente mais úmido, mais seco. Essa escolha do substrato e também do cachepô ou do vaso que você vai usar vai depender disso. Isso também vai levar você a ter que entender um outro ponto, a quantidade de rega que você vai fazer quando você fizer essa escolha. Então veja que nós já estamos aqui falando um pouquinho das regas. As regas serão assunto de outros vídeos, mas eu já quero deixar você pensando sobre isso. Quando você for fazer a escolha do vaso, você já tem que pensar no seu cultivo, nas regas. Porque, por exemplo, um vaso como esse daqui, mesmo que você coloque esfagno e plante, uma catleia, uma planta que goste desse tipo de plantio, você vai ter que regar mais vezes, porque ele é todo vazado, como você pode ver aqui, a água passa aqui e seca rapidamente. Então quando você fizer a escolha do cachepô, eu recomendo que você faça o uso de esfagno, coloque a sua orquídea para vegetar aqui, e nesse caso você tem que ficar atento com as regas, que pode ser dia sim, dia não, pode ser a cada 2 dias, isso vai depender da umidade relativa que você tem dentro do seu ambiente, se seca mais rápido, se demora a secar, e para você já ir pegando um pouquinho dessa prática, é aquilo que é universal no meio orquidófilo e fácil de se observar. Coloca o dedo lá dentro, sente umidade e não molha. Se você sentir que está seco, é hora de regar. Essa já é uma dica das regas, mas a gente vai falar sobre rega em outro momento, mas ela tem tudo a ver com a escolha dos nossos vasos. Então você também vai poder escolher, por exemplo, os vasos plásticos. Esses vasos plásticos também são muito utilizados, né? Aqui na minha região, eu tenho um ambiente quente e seco e a minha orquidária não é fechada. Ele não tem aquele plástico translúcido, ou seja, ele recebe toda a água da chuva. Choveu, minha planta está recebendo água. Para isso, eu tenho que ter alguns cuidados. Se eu vou colocar a minha planta dentro de um vaso plástico, eu posso utilizar, mas ele deve ser perfurado como eu fiz com esse vaso aqui. Fazendo um sistema bem drenoso, deixando aqui com que o vaso tenha no seu fundo pedra brita para que não aconteça
de ficar acúmulos de águas, apodrecer as raízes e também gerar um problema dos mais sérios nesse tipo de cultivo, como o meu, onde existe nessa época de verão a chuva, imediatamente o sol, aquela coisa doida. Então, para não acontecer o problema dos fungos. Para essa razão, a gente usa, por exemplo, esses vasos plásticos perfurados, drenosos, né, sempre com bastante pedra no fundo, e também um tipo de substrato com menos esfagno, porque a gente não quer ficar retendo muito essa umidade. Quando a gente vai fazer o uso do esfagno, é para reter essa umidade, mas a gente tem que ter cuidado, porque num cultivo como o meu, o esfagno pode ser um vilão, pode acabar inclusive fazendo com que eu venha perder uma planta por apodrecimento de raiz, ou o acontecimento de proliferação de fungos, o que é comum quando se tem calor e umidade. E hoje existem muitos tipos de vaso plástico para você fazer escolhas. Eu gostaria de apresentar esse aqui para vocês, que é um tipo de vaso que é preparado para as orquídeas. Ele já é prontinho, você não precisa ter dor de cabeça nenhuma. E um amigo, parceiro também aqui do canal, vende esse tipo de vaso aqui, é o Renato do Mundo NPK. Vou deixar aqui até o telefone do pessoal aí do Mundo NPK, que está aparecendo aqui na telinha para vocês. Para caso vocês tenham interesse, vocês entrem em contato para saber preço, valor de frete, isso aí é com eles, tá, gente? Só deixo as indicações aqui para que vocês possam também adquirir, ter essas coisas legais em casa, porque a gente tem esse acesso. Bacana vocês saberem de quem vocês podem comprar também com segurança, né? Lembrando que tem tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3 e o Mundo NPK, ele também faz venda de vasos cerâmicos, vasos de cachepô, tronquinho de madeira. Você tem tudo isso que você está vendo aqui, você também encontra lá com o pessoal do Mundo NPK, beleza? Esses vasos aqui são excelentes, então, para você poder fazer o seu cultivo em qualquer região. Se a sua região for mais fria, mais quente, não importa, você vai ter grandes resultados também com esse tipo de vaso plástico aqui. E o que vai fazer com que você tenha sucesso é o entendimento, então, desse tipo daquilo que você vai poder fazer com as suas orquídeas. Porque quando você faz a escolha do vaso e do substrato, isso vai exigir que você entenda também as regras que você vai fazer na sua planta. Para isso é que eu falo que você tem que fazer um estudo sempre. Quando você for começar o seu cultivo, evite, por exemplo, comprar eu compro vaso plástico, tronquinho, cerâmica, não sei o que. O mais certo, o mais correto seria, por exemplo, eu vou fazer cultivo em vaso plástico, compro todos os vasos plásticos dessa marca ou esse modelo e eu sigo esse padrão. Para quando eu fizer uma rega, for uma rega padrão para todas as minhas plantas, né? Eu vou fazer o cultivo no cachepô. Você pode, não tem problema nenhum, mas que seja então só cachepô. Isso vai ser padrão. Quando você for fazer rega padrão para aquilo que você escolheu cultivar, né? O sistema, o vaso que você escolheu para as suas orquídeas. O cerâmico, vou fazer só cerâmico. Então, eu aconselho você a não fazer como eu, que tem aqui uma variedade enorme desse tipo de vaso e tal. Eu vejo cultivos de amigos que tem uma organização incrível quando se trata desse assunto de vaso, e você entra, você vê tudo naquele padrãozinho, o substrato do cara é padrão para o vaso padrão. Isso facilita em que sentido? Não é para ficar só bonitinho, além de ficar muito mais bonito, não é só para ficar bonitinho, é justamente para você não errar. Como o seu sistema é padrão, quando você já entendeu que a regra é 2, 3, 4 vezes por semana, é 4 vezes por semana, pronto, ficou padrão. Quando você vai usar, por exemplo, um vaso desse daqui, com um vaso desse daqui, com um vaso desse daqui, aqui secou na hora, aqui vai demorar mais 2 dias para secar, aqui vai demorar 1 dia e meio para secar, e você vai ter então essa rega despadronizada. Porque se você for levar em conta que você vai fazer a rega pensando no vaso plástico, vai acontecer que você vai ficar com o cachepô seco. Deu para entender? Então aqui precisava diariamente, aqui precisava a cada 3 dias, aqui a cada 2. Você tem que fazer, na verdade, uma para tudo, porque você não vai conseguir. Hoje é dia só dos vasos cerâmicos. Hoje é dia dos cachepô. Tá na hora de molhar os vasos plásticos. Não dá. Você precisa, na verdade, encontrar um mecanismo onde você consiga fazer uma rega só para todas as suas plantas, e isso vai ser excelente para o seu cultivo. Bom, falando ainda desses tipos de vaso, aqui nós temos as duas condições. Vaso e substrato. Ele vai servir de moradia para a sua planta, então ele vai ser um vaso, e também você vai conseguir fazer com que ele seja o substrato. Você pode colocar uma planta num tronquinho. Aqui eu tenho 2 exemplares, o tronquinho de café, que inclusive meu amigo Alexandre Pinheiro enviou para mim. E aqui você tem o Sansão de campo, né? E são 2 tronquinhos de madeira excelentíssimos para você plantar suas orquídeas. E você deve então colocar um pouquinho de esfagno para segurar a umidade e colocar a sua planta. E nesse caso a rega deve ser todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não. Vai depender da região e, como disse, o ambiente. Fica chato falar do ambiente, mas aqui tem tudo a ver, não tem jeito, a gente tem que falar.
Ó, uma outra situação também é fazer os vasos acoplados. E eu quero mostrar para você que existem plantas como a Hoffmann Sanguela que crescem em rochas. Então eu quero mostrar para vocês que aqui ela está numa rocha, né? Eu plantei ela, está toda enraizada, você pode ver. E esse tipo de planta, ela é o tipo de planta que gosta de pedra. Então a pedra também é um tipo de substrato que você vai poder utilizar, lógico, para as plantas que mais se adaptam a esse tipo de cultivo, né? Não é para tudo, mas você vai poder colocar sim algumas das suas orquídeas plantadas diretamente na pedra, que ela já vai servir como substrato e também como moradia. E ainda nesse, né, de pedra para cerâmica, saindo um pouquinho da pedra para cerâmica, o vaso cerâmico ele também é muito interessante. Diferente, por exemplo, do vaso plástico, que segura a umidade e que esquenta um pouquinho, o vaso cerâmico ele já mantém um pouco mais essa umidade, mas ele refresca o vaso. Né? Então o vaso ele dificilmente esquenta, ele fica sempre numa temperatura de fresco. A questão é que ele também, como o cachepô, ele seca muito rápido. Então você também tem que ter cuidado, né? No momento que você for escolher o vaso cerâmico. Inclusive eu quero deixar uma dica para você: todo vaso novinho cerâmico que você colocar, deixe de um dia para o outro num balde com água. Só colocar, enche o balde com água, joga lá. Ele tem essa porosidade que é importante que ele faça essa sucção da água que vai ficar lá para antes de você fazer o uso. Porque depois que você começa a fazer a rega, ele fica sempre secando mais rápido, secando mais rápido, secando mais rápido, a não ser que ele tome um banho de chuva violento durante uns 3, 4 dias para passar por essa absorção. Tá? Muitos amigos antigos que cultivavam orquídeas é que davam essas dicas. Na verdade eu nunca soube assim a importância real disso, mas eu depois que li sobre isso eu sempre decidi fazer também. É um excelente tipo de vaso, as orquídeas enraizam muito bem nesse tipo de vaso também, você vai ter grande sucesso, independente da região, como falei, todos os vasos. Porque eu moro na região sul, eu moro no frio, no calor, não importa, você vai poder usar qualquer um desses vasos, mas vai ter que entender o substrato e a rega que você vai fazer para essa escolha que você fizer. Isso é que vai determinar o seu sucesso com a sua orquídea, a escolha que você está fazendo. Então, passamos por esses pontos, gente, porque é importante falar para vocês sobre essas escolhas. Essas escolhas serão o que você vai ser como cultivador, né? A gente vai partir agora para falar de plantio, né? A gente vai plantar a orquídea, a gente vai levar depois plantas para o orquidário, começar a falar de cultivo, da rega, do tipo de adubação que se faz, mas esse ponto aqui a gente não pode fugir. É importantíssimo que a gente não atropele as coisas. Esse ponto da escolha do vaso vai determinar o que você vai ser como cultivador de orquídeas, porque substrato e vaso é que vai fazer com que você tenha que ir mais para o seu orquidário, menos para o seu orquidário, tenha que colocar um sistema de irrigação automática, ou tenha que molhar todo dia, ou tenha que a cada 2 dias ir para o seu orquidário molhar. Você, quando fizer essa escolha, também vai estar destinado, sobre essa escolha, a ser condicionado a esse meio de cultivo. Bom, agora que vocês já sabem substrato, como fazer, o tipo de vaso, na próxima aula a gente, lógico, vai começar a plantar orquídeas. E para você não perder, meus amigos, é só você se inscrever, me ajude com o seu joinha, clica aí no seu joinha, porque o seu joinha, além de me incentivar, ele também faz com que o YouTube venha notificar você dos próximos vídeos que eu fizer. E se você está gostando também dessa série de vídeos na Escola para Orquidófilos, você deixa aqui o seu comentário, também é legal ver o que você está achando, as dúvidas que você está tendo. E peço novamente, você tenha paciência, que a gente vai caminhando, vai chegar a responder muita coisa nessa série que vai ser aí, como eu falei, de 10, 12, 15 vídeos. Não quer perder nada? É só você continuar seguindo eu. Beijo, a gente sempre se vê por aqui. Tchau! Você entende? Quando a gente coloca o substrato do esfagno, minha mulher riu e fez eu perder a concentração. Você falou Stacy? Você consegue entender? Quando a gente não faz com que eu perca eu vi aranha, eu me perdi. Pífitas, essas plantas são consideradas rupícolas, aquelas que gostam de pedra. Deixa eu matar essa bendita dessa aranha. Ela vai querer fugir de mim, cadê ela? Ah, mas... Ai, Jesus! Que medo!